יש בביתם, כשכולם שרים ביחד על שהיה עד שיהיה והכל שאתה עושה. היו ימים טובים יותר, אך לעולם לא נוותר על השמחה הארוכה שעוד תבוא, כן היא תבוא, כולם ידיים באוויר לפני ישוע חוגגים, נראה תוכה שם במרומים, אך גם בארץ החיים נרים קולנו לשמיים ונמלא אותם בשיר, לחגוג יחדיו כמשפחה, כשנבוא שוב לביתך. אם לא נשיר ונהלל, האבנים לא ישתקו, כל הבריאה לך קורא, ברוך הבא מרנתה. בלימוד שנה עוד מעט לך נמתין בציפייה, ושעלה גם עוד ירד, ואז תתחיל החגיגה, כולם ידיים באוויר Aleluia, glória. לפני ישוע Buenos dias, bom dia, shalom, Shabbat, salom. Chegou a nossa sexta-feira, dia maravilhoso, dia especial. Bom dia aos vitoriosos que acordam cedo e veem o dia nascer. כשנבוא שוב לביתך. Amém, glória a Deus. Dia maravilhoso, gente. Bom dia, bom dia. Coisa mais linda é que quando são 5h50, eu olho aqui pela janela e eu vejo tudo escuro. Mas quando são 6 horas, 10 minutos depois, tudo clareou. E assim pode ser a sua vida. Está tudo escuro. Você pensa, meu Deus, está tudo escuro. Está tudo escuro no meu casamento, está tudo escuro na minha vida financeira, está tudo escuro na minha saúde, está tudo escuro na minha família. Mas se você crê no Deus que fez o sol, se você crê que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vai clarear. E vai clarear mais rápido do que você pode imaginar. Amém?
bom dia, vencedores, bom dia. Você que acorda cedo tem que dizer para si mesmo: eu sou um campeão, eu sou um vencedor. Quero convidar vocês a acompanharem. Praticamente todos os dias eu coloco no meu Instagram o meu diário da manhã, meu milagre da manhã. Vocês vão entender aos poucos do que se trata e vão querer viver esse mesmo milagre. O milagre de acordar às 5 e na primeira hora da manhã definir todo o poder que você vai impartir e receber durante o dia. Queridos, hoje é uma live muito especial, muito especial, porque ontem Israel comemorou 73 anos. Você pode me dizer assim: apóstolo, vai ser uma das lives mais emocionantes que eu já fiz. Eu quero que você acredite nisso, fique até o final e lembre-se, a maneira que você tem de retribuir a esse trabalho que nós fazemos é convidando pessoas, compartilhando, mandando aviãozinho aí. Esse aviãozinho que tem aí do lado, embaixo da tela aí do lado direito, esse aviãozinho, ele é muito importante para quem faz live, porque quando você manda esse aviãozinho, você está mandando convites. Quando você manda convites, você amplifica a nossa voz, e é o nosso desejo. O desejo de quem faz uma live é que a sua voz chegue o mais longe possível. Então, se você assiste, a nossa expectativa é que você, como audiência, compartilhe. No momento que você se torna um compartilhador, isso daí é uma das metas que nós temos. Então nós sabemos que nós alcançamos uma meta, que nós ficamos muito felizes com isso. Quanto mais pessoas você alcançar com esse compartilhamento, mais você está demonstrando a sua gratidão pelo conteúdo que você está recebendo. Amém? Então, ontem Israel estava em festa. Foi lindo. Eu acompanhei eu sigo várias contas de Israel no Instagram. Eu amo Israel e é bom seguir essas contas, porque conforme você vai seguindo essas contas de Israel, você vê que Israel não é um deserto com as coisas antigas e um monte de judeu sofrido andando na rua. Nós precisamos olhar para poder desmistificar e saber o que é verdade. Então Israel não é só Jerusalém. Jerusalém é uma cidade onde muitas pessoas moram em Jerusalém, mas não deixa de ser uma cidade turística, uma cidade quase que uma cidade cenográfica, ou melhor dizendo, uma cidade arqueológica, talvez assim dizendo. Então eles mantêm toda aquela aparência antiga para poder as pessoas do mundo todo passarem por ali, experimentarem a história de Jerusalém. Mas Israel é muito mais do que Jerusalém. Por exemplo, Israel tem uma cidade chamada Tel Aviv. Tel Aviv é um lugar, parece Nova York, parece uma mistura de Nova York com Dubai, né? E também com São Paulo, um lugar lindo, com prédios riquíssimos, tecnologia de alto nível. Israel tem um dos maiores exércitos do mundo, um dos mais poderosos exércitos do mundo, mas não era assim. Há 73 anos atrás não era assim. E, na verdade, Israel já nem mais existia em 73 anos atrás. O que existia era judeus espalhados pelo mundo. Há 73 anos atrás, na verdade, o que acontecia era que havia um povo recém-saído do Holocausto. O Holocausto tinha acabado, na verdade, há no máximo 3 ou 4 anos. O que tinha era o remanescente de um povo sacrificado, um povo que já estava com medo de tanto sofrer, de tanto apanhar, um povo que já não tem mais tribo, um povo que já não tinha mais as tribos, um povo que já não tinha mais território, né? E tudo isso começou há quase 1900 anos atrás. E eu vou contar essa história para vocês hoje.
E eu vou dizer porque ontem foi um dia de festa, aviões deixando rastros no céu, foi uma coisa linda em Israel ontem. Então tudo isso começou com uma profecia de Jesus. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, com os seus apóstolos, ele falou, ó, vai acontecer, se eu não me engano, em Mateus capítulo 10, Mateus 10, 38, deixa eu conferir se é isso mesmo. Pessoal da escatologia tradicional dos seminários teológicos precisa desmistificar esse texto, que se transformaram num texto futurista, mas isso fica para um outro dia. Depois eu coloco o texto aqui, não é Mateus 38, não, nem tem Mateus 38, depois eu boto aqui direitinho. Mas fica aí, pastor Beto, bom dia, gente, amo vocês, viu? Muito bom ter vocês aqui de manhã, cada um de vocês, eu estou vendo o nome de cada um, viu? Estou de olho aqui, os vencedores são os que chegam primeiro. Jesus estava sentado conversando com os discípulos e ele falou assim, olha, fiquem espertos aí, se preparem, porque haverá uma grande tribulação, vocês ouvirão rumores de guerra, e haverá guerra, vocês verão pestes, vocês verão muita fome acontecendo, vocês verão essas coisas, e esses serão sinais. Outra coisa, ai daquele que estiver trabalhando no dia de sábado, ai da mulher que estiver grávida, que vai ser muito difícil. Jesus estava falando sobre o que aconteceria 70 anos depois, e de fato aconteceu, uma grande tribulação em Jerusalém, quando Tiro, com seu exército, invadiu Jerusalém. O evangelho estava em plena expansão após a morte, Mateus 24, isso mesmo, obrigado, Mateus 24. E o evangelho estava em plena expansão após a morte e ressurreição de Cristo. Os apóstolos já tinham deixado seu legado e estava um crescimento, uma explosão do crescimento do evangelho original de Cristo, quando de repente exércitos de Tiro, isso em 70 depois de Cristo, invadem Jerusalém, destroem o templo que ainda existia. É aí que você vê que vai desaparecer a Arca da Aliança, a menorá, o candelabro original é roubado, o templo é destruído, a única coisa que sobrou foi o Muro das Lamentações, que é um pedaço do templo, da parede do templo. Por isso que o pessoal ora no Muro das Lamentações, porque ainda cumprem o que está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se o estrangeiro vier aqui e orar, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, também vier e orar e buscar a minha face. Então o povo vai lá naquelas pedras, porque há uma promessa de oração. Mas Jerusalém foi destruída, e os judeus ali naquela época fugiram desesperados, porque houve realmente essa grande tribulação, e a maioria dos judeus foram para a Alemanha, viver na Alemanha, se esconder na Alemanha. Outros foram para a Polônia, que é do lado da Alemanha, e muitos vieram para Portugal. Os judeus da Polônia e da Alemanha passaram a ser chamados de Askenazes, e os judeus de Portugal passaram a ser apelidados de sefaraditas ou sefarades. E muitos de nós somos descendentes dos judeus de Portugal. Eu, por exemplo, no meu mapa profético, descobri que o meu nome tem uma linhagem judaica. Ribeiro tem uma linhagem judaica. É provável que eu seja um judeu, um descendente de judeu, não por religião, mas por herança, por causa dessa descendência. Mas o que acontece, gente? O que acontece é que naquele dia que Jesus chamou de a grande tribulação, que a escatologia dos seminários teológicos hoje não considera e diz que a grande tribulação ainda virá, daqui a 50 anos tudo que acontece para eles não é grande tribulação, sempre vai haver uma nova grande tribulação, como se fosse o evento mais esperado do Evangelho. Já passou, a grande tribulação já passou. O que acontece hoje, os sofrimentos que nós temos hoje e os que virão, são
são aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu o mundo. Então, esse é o evangelho otimista. Haverá guerra? Muitas guerras já houveram em 70 depois de Cristo, como sempre tem. Ciclos que se repetem. Fome, sempre vai ter surtos de fome. Pandemias, sempre vai ter surtos de pandemia, sempre tem. Mas já aconteceu antes. Tudo já aconteceu antes. Não há uma nova. Agora sim está acontecendo. Eu lembro que na guerra do Kuwait, que eu tinha. A guerra do Kuwait, de Saddam Hussein, que eu tinha 14, 15 anos de idade, o pessoal falava: olha, eu nem crente era. É a guerra, agora sim é a grande tribulação. Não. Vocês ficam esperando uma coisa que já aconteceu. Mas o que nós temos que esperar é Cristo, é o arrebatamento e o cumprimento da promessa do julgamento das nações e os novos céus e a nova terra. Mas enfim, preste muita atenção nisso, porque essa história vai ser a história, talvez uma das histórias mais fascinantes que você já ouviu na sua vida. Eu te garanto, que talvez seja uma das histórias mais fascinantes que você já ouviu na sua vida. É o que eu vou te entregar aqui essa manhã. Os judeus já não tinham mais terra. Eles estavam na Alemanha, eles estavam na Polônia, eles estavam em Portugal. Alguns depois vieram para o Brasil, quando o Brasil foi descoberto. Mas enfim, os anos foram se passando. O judaísmo se manteve como uma cultura e como uma religião espalhada pelo mundo, sem terra. Um exército morto, que já não tinha mais soldado, que já não tinha mais herói, que já não tinha mais guerreiro, que já não tinha mais território. Toda a promessa de Abraão tinha caído por terra, aliás, de Moisés, de conquistar a terra prometida. O povo estava na terra prometida, né? Desde as 12 tribos entrarem em Canaã, mas o povo foi expulso, desde o cativeiro babilônico, desde o cativeiro assírio, e agora em 70 depois de Cristo, com a invasão de Tiro, agora o povo estava mais perdido do que nunca. O que nós temos agora eram judeus espalhados pelo mundo, em suas sinagogas, se reunindo, cumprindo o Shabat nas suas casas, pregando para os seus filhos e esperando alguma coisa acontecer. E aí começa a linda história de 73 anos atrás. Mas vamos começar um pouco antes. Vamos começar em 1941. Em 1941, um líder baixinho, de praticamente 1,5 metro de altura, gago, tímido, chamado Adolf Hitler, alemão, conseguiu convencer não apenas a Alemanha, mas muitos países aliados no mundo de que os judeus deveriam ser exterminados da face da terra. Então, em 1941, iniciou o Holocausto e toda a perseguição. Os judeus eles foram saqueados. Haviam judeus ricos, haviam judeus empresários, haviam judeus nas esferas da sociedade. E mesmo sem ter a terra de Israel, os judeus estavam na Alemanha prosperando, eles estavam na Polônia prosperando, eles estavam muitos no Brasil prosperando, tinha judeu em Portugal, em outros lugares do mundo, e o crescimento do judaísmo se mantinha. O que o diabo sempre odiou é que o judaísmo é imortal, o judaísmo não morre, o judaísmo não pode morrer, porque o leão da tribo de Judá é o leão do judaísmo, né? Da onde surgiu o leão da tribo de Judá, e a tribo do leão não morre. Então, o diabo ele quis, e ele criou essa situação do Holocausto de Hitler para matar e para destruir, para massacrar, para torturar, para saquear, estrupar as mulheres, matar a sangue frio as crianças na frente dos pais, e coisas terríveis que eu nem tenho ideia do que pode ter acontecido, porque o Holocausto ele não se
ele não se expressa através de memórias e fotos que nós vemos na internet, o que já é assustador demais. Mas cada história é como uma tragédia que aconteceu na minha cidade de Teresópolis há 11 anos atrás. Cada história é uma história, cada dor é uma dor, cada narrativa é uma narrativa. E foram milhares e milhares de judeus mortos. Em 1941 começou, e isso durou durante um tempo. Aconteceu que houve a guerra, houve a guerra mundial, e após essa guerra a Alemanha também perdeu sua força, o nazismo perdeu sua força e o Holocausto finalmente acabou. Passaram-se 3 ou 4 anos, a poeira foi baixando e os judeus agora estavam ali, como eu disse no início da live, assustados, sem saber o que fazer. O que nós tínhamos ali agora, mais ou menos em 1947, eram remanescentes dos judeus já traumatizados com a morte dos seus pais, ou os sobreviventes que sobraram do Holocausto, com medo do que poderia acontecer. E no dia 29 de novembro de 1947, para a honra e glória do Senhor Jesus, a Organização das Nações Unidas fez uma reunião. Já haviam sido feitas outras, mas essa reunião foi a reunião marco, a reunião memorial, em 29 de novembro de 1947, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, decidiu reestabelecer o Estado de Israel, aprovar a partilha da Palestina e criar o Estado de Israel novamente. Então, o que seria isso? O lugar onde estava sem o judeu ter direito dessa terra oficialmente, estava ocupado até por... muitos judeus ainda já estavam vivendo, voltando para Jerusalém, porque tinha acabado a guerra, mas eles estavam ali no meio dos árabes, estavam ali pisando em ovos. E a ONU, em 29 de novembro de 1947, em uma reunião, decidiu devolver o território de Israel para os judeus. Então, por isso se diz que em 1948, vamos falar sobre isso já já, em 1948 foi recriado o Estado de Israel. Israel tem 73 anos por isso, porque conta de 1948, mas ainda não aconteceu. O que houve foi uma reunião onde teve a aprovação do Tratado de Partilha e a criação do Estado de Israel. Porém, algumas coisas extraordinárias aconteceram aí. Uma delas é que um dos agentes fundamentais para isso acontecer foi uma das pessoas que deu o voto final e que deu a assinatura e o voto final a favor da recriação do Estado de Israel. Foi um brasileiro, foi o presidente da Comissão Brasileira na ONU na época, chamado Osvaldo Aranha. Você já deve ter ouvido esse nome. Então, o Brasil, ele tem uma herança, o Brasil tem uma graça fundamental na recriação de Israel como Estado. Por isso que nós precisamos realmente nos sentir honrados, porque se Israel existe hoje, teve a assinatura de um brasileiro fundamental na ONU chamado Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha, se não fosse ele, por isso há em Israel até hoje homenagens a Osvaldo Aranha, existem memoriais a Osvaldo Aranha, e há em Israel uma gratidão imensa pelos brasileiros. O brasileiro, ele é honrado, o brasileiro é respeitado em Israel. E isso é muito profético, porque se você pegar a palavra Brasil, a letra B parece uma mulher grávida, com as duas barrigas assim, Se você cortar a letra B no meio, é a gravidez sendo cortada e a mulher parindo. Esse B vira um E. E esse E vira Erasil.
E se trocar essas letras de posições, Brasil se transforma em Israel. Então Brasil é uma extensão profética de Israel. E Brasil é o filho que fez Israel nascer de novo. Assim como Cristo veio na terra para revelar o Pai, né? Graças a Oswaldo Aranha. Mas isso é só o começo da emocionante história. Mas como toda grande história, há um momento de recaída. Como toda grande história, há um momento de dor, de terrível dor. Como todo grande filme, as coisas começam boas, ficam bem ruins para depois ficarem boas novamente. E aqui nós estamos em 1947, assim que a ONU assina o Tratado de Partilha da Restauração de Israel como um Estado. Os árabes locais e os países antissemitas, os países que foram treinados a odiar o judaísmo, juntaram-se aos árabes locais e não aceitaram a ideia. Não aceitaram, não, nós não aceitamos que Israel volte a existir. Nós não vamos aceitar. E os árabes locais se juntaram com um grande exército formado por gente, por militantes enviados por outros países, e mais de 6 mil homens, bem armados, armados até os dentes, começaram a guerrear terrivelmente dentro do território que hoje é Israel, para que Israel não fosse, para que os judeus não, na verdade eles queriam que os judeus desistissem do tratado, da assinatura do tratado. Então eles começaram a guerra, e novamente uma guerra acontece. Agora eu quero que você entenda, nós estamos falando de um povo judeu que é recém-saído do Holocausto, um povo judeu que não tinha arma. Por quê? Porque não havia uma lei na época que nenhum judeu podia comprar arma. E outra coisa, não tinha dinheiro. Os judeus não estavam sem dinheiro, eles estavam se reconstruindo, sem dinheiro para comprar arma. Outra coisa, não tinha arma, não tinha dinheiro e não tinha guerreiro, não tinha soldado. Os melhores homens, os homens fortes, haviam sido mortos no Holocausto. Então, o que tinham eram mulheres, homens fracos, idosos, jovens, adolescentes, o remanescente do remanescente, sendo atacado por árabes furiosos e por aliados. E, gente, aqui vocês se preparem para respirar. Dia 5 de Iyar, o mês de Iyar, que é esse mês bíblico que nós estamos agora. Dia 5 de Iyar, do ano de Tachar, que foi o dia 14 de abril de 1948, houve a assinatura do tratado e a guerra estava acontecendo. A guerra começou. Israel assinou, recebeu o documento. Às vezes você recebe um grande milagre, mas está em guerra, né? Igual eu aqui, eu estou aqui celebrando os milagres que Deus tem feito na minha vida e ao mesmo tempo em luto, porque perdi meu pai e minha mãe. Agora pedindo oração porque meu filhão amado, meu filho está 3 dias doentinho, com os sintomas do Covid, nós estamos tratando, Jesus também está tratando dele. Mas é isso que Israel estava vivendo. O milagre foi entregue, mas a guerra permanecia. E agora começa a história, gente, por favor, prepare-se para se emocionar. Israel estava sitiada. Israel, que não era, Israel já, recém-Israel, a recém-criada Israel, em 1948, estava sitiada, rodeada por 6 mil árabes, armados até os dentes. Um povo fraco, um povo sofrido, um povo assustado e um povo desarmado. Nisso, um ex-soldado americano, porém judeu de sangue, chamado Lew Lenard. Esse ex-soldado americano, porém judeu de sangue, veterano da Segunda Guerra Mundial, piloto de avião, resolveu chamar alguns amigos pilotos e falou: vamos ajudar o nosso povo. E esse homem procurou alguns outros colegas judeus que pelejaram nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e ele falou para esses amigos: vamos ajudar o nosso povo.
E ele juntou uma meia dúzia de judeus, pilotos, e ele falou: bom, temos que conseguir aviões. E com pouco dinheiro, pouco recurso, ninguém queria vender avião para Israel. E milagrosamente eles descobriram que a Tchecoslováquia estava disposta a vender alguns aviões para eles. Então, imediatamente, no meio da guerra, ainda na época de 1948, esses heróis, um grupinho de heróis americanos, de pilotos, vão até a Tchecoslováquia, e lá eles encontram a verdade. Qual era a verdade? A Tchecoslováquia, na verdade, não tinha avião. Ela tinha sucata de aviões. Ela tinha uma oficina onde estavam montando aviões velhos, sucateados, misturando pedaços de aviões usados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os aviões, além de tão ruins e velhos, e um pedaço de um com um pedaço de outro, uma mistureba, 6 aviões apenas, 6 pilotos e 6 aviões. Eles ainda carregavam a suástica, o símbolo do nazismo, na sua cauda, bem grande. E Lou Lenart, o líder dos pilotos, olha, e de acordo com a história, não tem outra palavra para usar, de acordo com a história, ele disse: é impossível que essas merdas voem. Foi isso que ele disse. Essa foi a palavra que ele disse. Não tem como essas merdas voarem. Mas não tinha outra escolha. E quando não tem outra escolha, a fé e o sobrenatural, eles são a única coisa na qual nós podemos nos apegar. Então Lou Lenart e aqueles amigos ficaram alguns dias ali tentando aprender a pilotar aqueles restos de aviões. E eles resolveram pintar nas asas dos aviões a estrela de Davi, um dos principais símbolos de Israel. E esqueceram possivelmente de apagar a suástica dos nazistas que tem na cauda, que fica na cauda. Existem vídeos, existem fotos dessa cena, a coisa mais linda. Na internet tem muitos vídeos, muitas fotos dessa cena. Então, num ato de loucura misturada com fé, misturada com coragem, Lou Lenart, junto com 5 heróis, saem da Tchecoslováquia com esses aviões sucateados em direção a Jerusalém, que estava na guerra, e o povo estava já perdendo a guerra. E no meio do caminho, apenas 6 aviões velhos e sucateados, 2 não se resistem, 2 aviões caem, e os 4 heróis continuam voando. E quando eles chegam sobre os céus de Israel, eles conseguem lançar apenas 2 bombas. 2 bombas. E essas bombas fizeram um pequeno estrago, um estouro, mas os árabes olharam para o céu. E quando eles olharam para o céu, eles viram 4 aviões com as asas estendidas, com a estrela de Davi, e com a cauda desenhada a marca do nazismo, do Hitler. E aqueles árabes, eles passaram pelo que eu chamo de efeito sirene. O que é efeito sirene? Essa sirene de alarme que a gente coloca às vezes dentro da igreja, dentro de casa, que faz um barulho tão alto, ela é inofensiva, mas o ladrão ele fica assustado e sai correndo. Né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele sai correndo. É como um alarme de carro, não serve para nada, mas assusta. E aqueles 4 aviões, eles colocaram o povo, né? Se vocês estiverem aí, vão comentando, vão fazer um coraçãozinho para saber que vocês estão aí. Aqueles 4 aviõezinhos velhos com as asas da bandeira de Davi, da estrela de Davi, e com a cauda de Hitler. Lançaram 2 bombas, mas criaram um efeito sirene. E os árabes pensaram, escute, relatos afirmam que os árabes pensaram: se eles conseguiram esses aviões, esse é apenas o primeiro. Os primeiros,
certamente devem estar vindo centenas de aviões sobre nós. Na cabeça dos árabes, aqueles eram os primeiros de centenas que viriam. E Lou Lenart segurando seu avião junto com seus 3 colegas, e os árabes correram e dispersaram. E naquele momento houve o triunfo de Israel. A guerra acabou. Sabe, as tropas árabes estavam quase conquistando Tel Aviv. E Tel Aviv, se fosse conquistada, Israel seria conquistado. Mas Lu e seus 3 amigos heróis e os 4 aviões sucateados foram os primeiros 4 aviões de um dos maiores exércitos e mais poderosos exércitos que existe hoje, menos de 74 anos depois. Aqueles 4 aviões velhos deram a fundação e o fundamento da Força Aérea Israelense que existe hoje. Então a Força Aérea de Israel nasceu exatamente no dia 29 de maio de 1948, com 4 latas velhas, literalmente dizendo, e 4 heróis judeus, na verdade 6, porque 2 se martirizaram no caminho. E 73 anos depois, o exército israelita é um dos mais poderosos exércitos e mais bem armados do mundo. Agora te prepare. Naquele dia se cumpriram 2 profecias. A primeira, a profecia de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. O vale dos ossos secos levantou quando não havia mais exército, quando não havia mais esperança, quando não havia mais vida. O vale dos ossos secos ressurgiu. Como nós podemos dizer que o Espírito de Deus não está com esse povo? Se foi o Espírito de Deus que veio dos 4 cantos e levantou o vale dos ossos secos, como nós podemos dizer que Deus não está com esse povo? Quando nós, como religião, vivemos uma religião deplorável, uma religião de hipocrisia, de mentiras, de inveja. Orai pela paz em Jerusalém, para que haja prosperidade em seus muros. Deus disse a Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Bendito é aquele que ama Israel, bendito é aquele que ora por Jerusalém. Aleluia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 7. Deixe Israel nascer no teu espírito, gente. Elias respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, cujo braço do rei estava apoiado,
disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu disse: você verá com os próprios olhos e não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos, lembre-se, 4 aviões. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar parados aqui esperando a morte? Se nós resolvemos entrar na cidade, nós morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então até o acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então, ao anoitecer, esses 4 leprosos foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram perto do acampamento, viram que não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com carros e cavalos de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar suas vidas, todos fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Chegando às imediações do acampamento dos leprosos, o acampamento dos arameus, os leprosos entraram nas tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro e avisaram a Israel. Aleluia, glória a Deus, amém. Nossa gratidão ao herói judeu Lulu Lenart e seus amigos. Nossa gratidão ao brasileiro herói Oswaldo Aranha. Nossa gratidão a todos os judeus que nunca desistiram, até mesmo os ortodoxos que não acreditam no Messias, mas acreditam, só não sabem, porque eles cantam, eles adoram Yeshua sem saber. Aos judeus cabalistas, aos racidistas e todos os judeus independentes, porque nós entendemos que eles são resultado de toda uma história. Nossa gratidão aos judeus messiânicos, acima de tudo, porque aceitaram a Jesus como Salvador. Nossa gratidão aos países que apoiam Israel, a Donald Trump e tantos outros que, apesar de suas falhas, apoiam Israel. Ao Brasil, que apoia Israel. E eu te digo, meu irmão, ame Israel, deixe Jerusalém e deixe Israel nascer, porque o Deus de Israel ainda vive, amém? É essa história que eu queria contar para vocês. Shabbat Shalom. Hoje é um dia extraordinário, sexta-feira, aproveite os milagres, que está cheio de milagre voando sobre você. Não se engane pelas circunstâncias. As circunstâncias são mentirosas. Não existe doença, não existe pobreza, não existe maldição. Isso é tudo mentira. O Deus de Israel vive. O Deus de Israel vive. Em novembro de 2021, eu estarei indo a Israel com a minha caravana. Nós íamos agora em junho, mas mudamos por estratégia para novembro. Será um momento mais propício. Já temos algumas pessoas inscritas, mas eu vou. Junto comigo vai o cantor Wesley Ross, Marcelo Marrom, o humorista Marcelo Marrom também vai junto comigo, e possivelmente Roberto Marinho, cantor Roberto Marinho, adorador, vai comigo também, e algumas outras pessoas. E eu quero que você vá. Dá tempo de você pagar até novembro. Nós vamos em Israel juntos. Eu vou pregar lá, eu vou ministrar sobre você lá. Eu já estou quase um ano me preparando espiritualmente para isso, recebendo a unção para isso. E lá em Israel eu vou encontrar um anjo, porque Deus falou comigo, um anjo materializado em forma humana, vestido de judeu, e ele vai me entregar algo para o Brasil. E eu vou trazer para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, às 22 horas, teremos a mentoria das letras hebraicas. Hoje vamos falar sobre 3 letras poderosíssimas. E se você não tem o nosso mapa profético,
Se você não tem ideia do que é isso, eu te digo, adquira. Se você também não se inscreveu na mentoria esse mês e se arrependeu, já está aberta, são apenas 20 vagas para a próxima mentoria mês que vem, mês de maio, toda terça e quinta às 21 horas, que vai ser em maio. Também dá tempo de se inscrever. Meu WhatsApp está disponível em algum lugar aqui, você vai achar, em algum link você vai clicar e vai achar meu WhatsApp. Meu direct também do Instagram está disponível. E quem não é acessível não é merecido. Por isso eu estou aqui acessível para você. Eu só vou te pedir uma coisa, eu preciso. Essa é uma das lives que eu mais me emocionei em todo esse tempo. Na verdade é a que eu mais me emocionei. Eu queria que você me ajudasse. Pega esse aviãozinho agora. Não espera acabar a live não. Pega esse aviãozinho e clica no aviãozinho e compartilha com o máximo de botãozinho que aparecer aí para você. Vai aparecer o nome de um monte de pessoa, vai compartilhando, porque assim você também vai estar homenageando Israel. Que Deus te dê um ótimo dia, provisão, prosperidade, riqueza, abundância, honra, dignidade para você. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, o leão da tribo de Judá, o Deus de Israel. Amém.